Graça e paz, irmãos. Amém. Muito contente de estar com vocês aqui novamente nessa cidade tão gostosa, né? E especialmente aqui no Missão na Íntegra. Obrigado, Tiago. O pessoal da igreja pela acolhida, o Marcelo, meu anfitrião. Tem sido muito gostoso estar aí com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre igreja, instrumento de transformação e justiça social. Vocês creem que a igreja é um instrumento de transformação e justiça social? Amém? Então, eu queria começar lendo com vocês o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem tiver com a Bíblia aí, nós vamos percorrer alguns textos. Quem não estava ontem, eu hoje dirijo uma organização chamada CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD Brasil. Ali tem a nossa logo. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso trabalho, eu vou estar falando um pouquinho amanhã. Entra no Facebook, CAD Brasil, e lá você vai poder acompanhar aquilo que a gente anda fazendo por aí, os treinamentos, as formações, as postagens, as viagens, tudo que a gente tem feito para o crescimento do reino de Deus aqui no nosso país e no mundo. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 6 de Mateus, vira 2 páginas aí, Jesus nos ensina a orar. E ao nos ensinar a orar, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 10, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pouquinho mais à frente, de Mateus 13, vira algumas páginas aí, 13, 44, também fala do reino de Deus, tá? Ou do reino dos céus, mas aqui está falando a nossa resposta ao reino, tá? 13, 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende o quê? Tudo o que tem e compra aquele campo. Amém. Pode passar o próximo slide, por favor? Qual é o assunto central das Escrituras? Qual é o assunto sobre o qual Jesus Cristo mais falou e mais ensinou? O reino de Deus. A gente vai falar um pouquinho do reino de Deus nessa noite. Antes, deixa eu perguntar para vocês, quem aqui o reino de Deus já é chegado na sua vida? Levanta a mão. Ok. Vocês que disseram que o reino de Deus já é chegado na sua vida, o que é o reino de Deus? Como que você pode me garantir que ele já chegou na sua vida? Qual é a evidência da chegada do reino de Deus? Aqui a gente pode ter 2 pessoas sentadas uma do lado da outra, né? Uma está no reino, o reino já chegou na vida dela, a outra não. Eu não posso saber olhando daqui. Então o que é esse reino afinal? Como que ele se manifesta? Aonde que ele se manifesta? Vocês podem dizer. O que é o reino de Deus? Me defina reino de Deus. Se esse é o assunto central das Escrituras, eu acho que a gente deveria pelo menos ter uma definição básica, né? O governo de Deus sobre nós. A nossa obediência a Deus. Eu estou falando para sair no áudio, tá? Fazer a vontade dele. É a reconciliação. O que mais que é o reino de Deus? A implantação da justiça. Muito bom. O que mais? Equidade. O reino é um reino de equidade. Equidade é diferente de igualdade, tá? Equidade é você dar mais atenção e cuidar mais de quem precisa mais. O reino de Deus é um reino de equidade. O que mais? Livramento? Muitas são as características desse reino, né?
Interessante que eu penso que nós falamos muito menos do reino de Deus. A ênfase que nós temos no nosso ensino, né, que a gente recebe nas igrejas, é muito menor do que a ênfase que a própria Bíblia dá. Se você for ver, como nós já falamos, o tema central dos ensinos de Jesus, das parábolas de Jesus, o que a Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse, ela está falando desse reino, do reino de Deus, do reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o que é, afinal, o reino de Deus, né? Eu gosto de uma definição muito simples de reino de Deus, para a gente não esquecer mais. E as coisas de Deus, na verdade, elas são simples, são profundas, mas são simples. O reino de Deus, como a minha irmã falou aqui, é todo lugar, todo ambiente onde Deus reina. Tão simples quanto isso. Se Deus está reinando ali, se Deus está governando ali se manifesta o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Então, quando eu pergunto para vocês, o reino de Deus já é chegado na sua vida, o que eu estou perguntando na verdade é o seguinte: quem governa sobre a sua vida? É Deus que governa a sua vida? O reino de Deus é o governo de Deus, é a vontade de Deus. Nós já lemos hoje: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus é a vontade de Deus. E o reino de Deus é abrangente, ele diz respeito a todas as dimensões da vida criada, porque ele é o criador de todas as coisas. Quando eu começo a entender o reino de Deus, muita coisa muda. Porque eu posso até pensar numa igreja local. O reino é maior que a igreja, né? Posso ter uma igreja. Se não é Deus que está governando ali, não tem reino. Isso vale para indivíduos, isso vale para famílias, isso vale para igrejas, isso vale para comunidades, isso vale para nações. Eu citei ontem o exemplo da Vila Santa Maria, onde nós fizemos um trabalho uma vez, chamado Projeto Família Cidadã. Essa vila era o local mais pobre, violento, miserável, da onde vinha a maior parte dos casos de violência e abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes lá na nossa cidade. E quando a gente recebeu um recurso para fazer um projeto de apoio às famílias, nós dissemos, nós vamos fazer lá no Santa Maria. Eu tenho na minha equipe um sociólogo, o trabalho dele é fazer diagnóstico, fazer pesquisa social. Falei, Marcel, vamos fazer a pesquisa lá no Santa Maria. Entrevistamos 423 famílias do Santa Maria. Qual não foi a nossa surpresa ao perceber que mais de 70% do bairro eram cristãos evangélicos? E que na rua Uberaba, eu mencionei ontem, em 4 quadras, havia 9 igrejas. Muita igreja, muita alma salva, não sei, pouco reino. Estão entendendo a diferença? Muita igreja, muita alma salva, entre aspas eu colocaria, o céu sendo povoado, entre aspas, mas pouco reino de Deus na terra, pouca sinalização do reino de Deus. Um outro exemplo internacional clássico é o de uma senhora missionária que foi falar numa grande conferência missionária. Nessa conferência, isso foi em 1996, estava se discutindo e celebrando o avanço do evangelho no mundo. E a gente pode pensar isso para o Brasil também, o crescimento, né, numérico. E o preletor principal mostrava como que a igreja avançou e tem avançado na tarefa da grande comissão desde da igreja primitiva até hoje, e como nós podemos concluir a grande comissão levando o evangelho a todos os povos não alcançados. Depois desse preletor, que deixou aquele clima de euforia no ar, né, se levantou essa missionária, uma senhora negra, e disse assim: eu venho de um país evangelizado. Eu venho de um país onde 90% da população é professa cristã. Glória a Deus, né?
Eu venho de um país onde as igrejas estão lotadas. O meu país é berço de um avivamento, foi berço de um avivamento na década de 30, para o sul e sudeste da África. O meu país é celeiro de missões. Você sabe qual é o nome do meu país? Ruanda. Quando ela falou Ruanda, fez aquele silêncio, porque essa conferência foi 2 anos após o genocídio de 1994, aonde num país de 8 milhões de habitantes, 1 milhão morreram, e outro 1 milhão tiveram que sair como refugiados. E 1 milhão de pessoas que morreram na guerra civil de Ruanda, que tem raízes históricas, complexas, né? Mas esse 1 milhão de pessoas que morreram, não foi com metralhadoras e canhões, não. Eles morreram a pauladas. Para matar uma pessoa, eu tinha que olhar nos olhos dela. Séculos de hostilidade entre 2 etnias, os Tutsis e os Hutus. Cristão Tutsi matando cristão Hutu. Muita religiosidade, muita igreja, muita falação, muita pregação, pouco o reino de Deus. O reino de justiça, o reino de reconciliação, o reino do perdão não havia se manifestado lá. A história da cultura de ódio interracial foi maior, mais profunda do que a história do reino de Deus, de cura e reconciliação. O reino de Deus é o governo de Deus. E esse governo é abrangente. Esse governo tem que abarcar todas as dimensões da vida. Quando eu entendo o reino de Deus, passa a não fazer mais sentido a dicotomia ou a separação entre evangelismo e ação social. Já viram isso? Você faz evangelismo e faz ação social. Espera aí, deixa eu parar para pensar, né? Não existe essa dicotomia. Não, de 12:00 a 1 eu evangelizo, de 1 às 2 eu faço ação social. Como que é isso? É o reino chegando. E quando o reino chega numa vida, numa comunidade, todas as dimensões da vida desta comunidade, dessa pessoa, são tocadas. Deus governa. O reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo se manifesta. Um reino que ocupa todas as dimensões da vida. Eu creio que o reino de Deus deve ser a chave interpretativa das Escrituras, a chave hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver se vocês compreendem. Tem uma Bíblia na minha mão. Eu posso ler esta Bíblia com muitos óculos diferentes. Eu aqui uso óculos, né? Os meus óculos afetam completamente a minha percepção e a minha visão. Eu tirei meus óculos, vocês todos ficaram embaçados, né? Vocês mudaram alguma coisa? Não. O que mudou? A minha percepção. Para ler a Bíblia, nós temos que colocar óculos. Não tem jeito. São os óculos da nossa cultura, são os óculos daquilo que nos foi ensinado no decorrer da nossa vida cristã, a nossa propensão, né? A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de entender as coisas, as nossas experiências. Uma coisa, quando você vai ensinar, por exemplo, sobre o princípio de autoridade, uma coisa é um homem branco, empresário, que tem um monte de empregado, né, que obedece às ordens dele, que teve um pai excelente, o pastor dele adora ele, uma coisa ele lê sobre o princípio de autoridade. Outra coisa é uma mulher negra, empregada doméstica, que foi abusada pelo padrasto. Ela vai ler sobre princípio de autoridade, que ela tem que se submeter às autoridades. Quando todas as figuras de autoridade sobre a vida dela, abusaram dela, exploraram. A experiência dela, né, vai afetar a sua leitura sobre aquele princípio bíblico. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos esses óculos da mente e do coração. E esses óculos podem afetar a maneira como eu entendo as Escrituras, a revelação de Deus.
Ninguém tem um óculos totalmente ajustado e perfeito. Nós estamos trabalhando para isso e caminhando para isso. E não é à toa, inclusive, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Todas as heresias saíram da Bíblia. A fundamentação do apartheid na África do Sul era bíblica. Até da escravidão. Perigoso ler isso aqui com os óculos distorcidos, não é? Qual é a chave hermenêutica? Qual é a chave interpretativa das Escrituras? Que óculos eu tenho que pôr para compreender a palavra de Deus? Isso está muito claro hoje. Se você vê, é só ligar a televisão e ver com que óculos algumas pessoas têm lido isso aqui. É impressionante. Então eu posso, por exemplo, o que seria a chave hermenêutica ou chave interpretativa? Eu posso, para dar alguns exemplos para vocês compreenderem, pegar lá pegar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo relata um povo oprimido, um povo opressor, um povo escravo e um povo que abusava desses escravos, Israel e Egito. Deus levanta um libertador, é lindo, é uma história maravilhosa, nos ensina muita coisa. Mas eu posso pegar Êxodo, o livro de Êxodo, e tentar conferir sentido ao todo das Escrituras a partir daquela parte da revelação. Como se a única coisa que Deus fizesse na vida fosse libertar o oprimido do seu opressor. Entenderam? Então todo o restante da Bíblia começa a fazer sentido e a ter significado à luz de uma chave hermenêutica, de uma chave interpretativa, que está lá em Êxodo. Nasce uma teologia. Qual é essa teologia? Qual é a teologia que fala isso? Que o que Deus faz é isso, né? É libertar o oprimido do seu opressor. Nasce toda uma teologia, não estou falando que a teologia da libertação, não estou reduzindo a teologia da libertação, né? Mas é muito usado como chave hermenêutica o livro de Êxodo. Eu posso, por outro lado, pegar o livro de Atos, dos Apóstolos, Atos 2. O Espírito Santo veio em Pentecostes. As pessoas começaram a falar línguas estranhas, o céu desceu, a terra tremeu, as pessoas eram curadas, a sombra de Pedro curava. Eu posso pegar esse texto como chave hermenêutica, como se tudo que Deus fizesse na vida dele fosse manifestações sobrenaturais do poder dele. Nasce uma teologia? Pentecostais ou neopentecostais, né? Ou eu posso pegar textos que falam sobre prosperidade, e aí eu boto uma lente naquele texto, aquilo fica desse tamanho, quando a Bíblia está dando uma ênfase desse tamanho. E agora tudo que Deus faz na vida é prosperar o seu povo, materialmente. Vocês estão entendendo? É pegar uma parte da revelação, usando isso como chave interpretativa do todo. Então, qual seria a chave hermenêutica que a gente deveria usar? Qual é a chave interpretativa das Escrituras? O que abarca? Qual é o assunto das Escrituras de Gênesis a Apocalipse? O reino de Deus. É disso que Jesus está falando. É isso que Deus está fazendo. E dentro daquilo que a gente chama tríade teológica, ou criação, queda e redenção, tá? Ou seja, é como se para entender o que está aqui, eu precisasse definir 3 grandes fatos. Como esse livro, aliás, são 66 livros, né? É muito complexo, são culturas diferentes, histórias diferentes, autores diferentes, contextos culturais muito, muito diferentes do nosso. É como se, para que eu possa entender a história toda, eu precisasse entender
3 capítulos ou 3 marcos que vão conferindo sentido ao todo. E a tríade teológica reformada, a maneira que os cristãos reformados entenderam e interpretam a Bíblia, é a chamada tríade criação, queda e redenção. O que é isso? Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho o reino. Tá? Criação. Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Amém? Deus Criador. É importante a gente entender Deus como Criador, porque a ênfase na nossa teologia é o Deus Salvador. Mas antes de ser Salvador, Ele é Criador. Então as coisas de Deus dizem respeito a todas as dimensões da vida criada. Se eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada, não pode haver nenhuma só dimensão da vida criada sobre a qual Deus não deseje governar, ou sobre a qual a verdade de Deus não tenha algo a dizer, ou que Deus não tenha algo a redimir. Isso já abre para nós um firme fundamento para a missão integral. Ou seja, missão integral é muito mais do que evangelismo, mais cesta básica. Vocês já entenderam, né? Missão integral é o governo de Deus se estabelecendo sobre todas as dimensões da vida. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Criação. E Deus tinha propósitos na criação. Mas aí aconteceu um problema, vamos dizer assim. Qual que é o segundo aspecto da tríade? Queda. Queda. É muito importante a gente entender a queda. Por quê? O conceito que eu tenho de queda vai estar diretamente relacionado com o conceito que eu tenho de... Qual é o terceiro? Redenção. Se eu acho que a queda afetou apenas almas humanas, Deus é santo, eu sou pecador. Para me relacionar com Deus, eu preciso me converter e aceitar Jesus Cristo. Essa é a ênfase da nossa missiologia. Se eu acho que a queda afetou as almas humanas, eu vou achar que a redenção é o quê? Apenas a salvação das almas humanas. Mas se eu entendo que a queda afetou todas as dimensões da vida criada, eu vou compreender então que a redenção é o quê? Para todas as dimensões da vida criada. Isso está em Colossenses 1, 15 a 20, que o texto que nós lemos ontem. Pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Pelo sangue da sua cruz, Colossenses 1, 20. Pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O conceito cristão reformado de queda, aquilo que os reformadores chamaram de depravação total, ou seja, a queda afetou todas as dimensões da criação, até a natureza criada. Conhece aquele texto que fala em Romanos? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. A criação geme, ela está em cativeiro, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ela aguarda a consumação da restauração de todas as coisas. Se eu entendo que a queda afetou todas as dimensões da vida, logo a redenção em Cristo Jesus também é para todas as dimensões da vida. E isso, para mim, é o que melhor conceitua missão, que é a missão integral. Que, na verdade, é um termo redundante, porque nada é mais integral do que a missão. Porque é justamente a reconciliação de todas as coisas, de todas as esferas da vida criada, de todas as dimensões da vida criada. É a compreensão do reino de Deus chegando, o reino de Deus se manifestando, o governo de Deus. Deus volta a reinar, o governo volta para as mãos daquele de quem nunca deveria ter saído. O governo de Deus, o reino de Deus é diferente da soberania de Deus. A soberania é sobre todos. É a soberania de Deus que sustenta o universo. Mas o reino de Deus, o governo de Deus, é para aqueles que se submetem à sua vontade.
Esse é o assunto das Escrituras. Foi sobre isso que Jesus falou. O reino de Deus é a chave interpretativa, deve ser a chave interpretativa das Escrituras. Logo, não há outra missão possível. Eu ainda não entendo como é que isso tem um debate em torno disso. Não há outra missão possível a não ser a Missio Dei, nos termos lá de David Bosch e outros. Deus está em missão. O que Deus está fazendo? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tem alguma coisa mais integral do que isso? Como pode haver outra missão possível, além da missão integral? Quando a gente entende o reino de Deus, não há outra missão possível. E eu só posso ser um cooperador com Deus, que é isso que nós somos, se eu entendo o que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo? Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tem outro texto em Atos que fala, até o tempo da reconciliação de todas as coisas. Mas tem um aspecto importante do reino de Deus também. A ênfase que nós temos do reino de Deus, que nós recebemos, é o reino escatológico, é o reino do porvir. É a plena restauração de todas as coisas. As pessoas ainda entendem o reino de Deus, que eles vão vivenciar o reino de Deus depois que eles morrerem. Mas, no entanto, Jesus nos ensinou a orar, eles entendem o reino de Deus como esse reino dos céus que a gente vai vivenciar lá no céu. Mas Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na... Opa! Então o reino é do céu, mas é para ser manifesto na terra. Então, meus irmãos, o projeto de Deus é terreno. O projeto de Deus é mundano, nesse sentido. O reino é dos céus, mas é para ser manifesto nesse mundo, nessa terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, governe sobre nós, aqui na terra, assim como tu governas no céu. Lá ele já governa. A batalha, a briga, é aqui na terra. A missão da igreja é na terra. Porque nós não queremos ser como uma daquelas 9 igrejas em 4 quadras da Rua Uberaba, que estão povoando o céu apenas, que não transformam um palmo além do nariz, da porta para fora. Como muitas das nossas igrejas. Não entendeu o reino de Deus e a sua justiça. O reino que, portanto, é para agora. O reino de Deus é para agora, irmãos, amém? Mas ainda não. Como é que eu posso ter alguma coisa que é para agora, mas ainda não? É o reino de Deus. Vocês entenderam isso? Não? A Bíblia, irmãos, ela não é assim, preto e branco, 1 mais 1 igual a 2, sabia? O reino de Deus é para ser manifesto agora, ainda que não plenamente. Ainda que ele não seja plenamente consumado agora, certo? Nós devemos lutar para que ele seja. Da mesma forma como ele nos manda buscar a plena santificação, ou a perfeição, alguém aqui já alcançou esse estado de plena santificação? Não, né? O fato de que você não alcançou e não alcançará nesta vida, lhe dá o direito de deixar de buscar? Não. Assim é o reino de Deus também. Nós lutamos e trabalhamos para que esse reino seja manifesto agora, ainda que ele não será plenamente. Vocês entenderam? Por isso nós servimos, por isso nós evangelizamos, por isso nós proclamamos, por isso nós alimentamos pessoas famintas, por isso nós lutamos por justiça social, por isso nós nos levantamos contra toda forma de opressão e de injustiça. Porque não cabe para o cristão, primeiro, a teologia da espera,
Ah, mas o reino de Deus vai ser o reino só do porvir, a terra vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno, não há nada que eu possa fazer para mudar. Isso não é mentalidade e atitude de cristão. O muçulmano é assim. O muçulmano vê uma criança passando fome ali na esquina, ele vai dizer, sabe o quê? Tem até uma expressão no árabe para isso. Inshallah, né? É a vontade de Allah. O que eu posso fazer? O cristão olha a mesma criança e fala o quê? Não é a vontade de Jeová. Logo, a transformação é possível. Entenderam a diferença? A fé cristã sempre vai abrir espaço para a transformação. A fé cristã sempre vai abrir espaço para a mudança. E a responsabilidade do cristão é maior. Porque o cristão não é fatalista. Quando a gente olha para essa criança e age dessa forma, fatalista, não tem jeito. Não vai mudar. Não há nada que eu possa fazer para mudar. Vai piorar até, a Bíblia diz, né? A gente está sendo mais muçulmano que o Bin Laden, sabia? Corações, às vezes até convertidos, que cantam para Jesus, que choram na presença de Jesus, mas que não entenderam a fé cristã. A fé cristã vai trabalhar e vai lutar pela mudança. Fé cristã não aceita comodismo. Fé cristã é para gente inconformada com qualquer coisa que é contra o governo de Deus. Fé cristã não pode aceitar nenhuma forma de injustiça, de opressão, porque nós servimos aquele que nos ensinou a orar e a trabalhar, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ou seja, governa, reine sobre nós. O reino de Deus é o governo de Deus. Próximo. Logo, entendemos evangelismo e ação social como aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. Deus está fazendo, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. A dicotomia evangelismo, ação social não existe. São aspectos indissociáveis desse mesmo agir redentor. Se eu chego numa comunidade, eu posso proclamar o evangelho, eu anuncio o evangelho, mas eu percebo que na comunidade tem muito adulto analfabeto, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vocês acham que Deus quer que as pessoas saibam ler e escrever? O que vocês acham? Será que Deus quer isso? Acho que sim, né? Ele escreveu a verdade para a gente ler, né? Então eu vou alfabetizar um adulto. E aí, não é mais evangelho? Não é reino de Deus? É ação social? Não é mais missão da igreja? Não. Só pensa assim quem não entendeu o reino. Porque o reino é o pleno governo de Deus sobre todas as dimensões da vida. Não existe essa dicotomia. Por isso que o primeiro grande movimento de alfabetização da história foi o movimento de igrejas. Sabia disso? As igrejas reformadas entenderam que elas entenderam o conceito de sacerdócio universal do crente. Ué, se todo cristão é um sacerdote, todo mundo tem que conhecer a palavra de Deus. Não é só o clero, não é só o papa que tem que saber a palavra de Deus. Todo cristão tem que saber. Espera aí, mas o pessoal não sabe ler. Então, numa época em que só aristocratas e o clero tinham acesso à educação, as igrejas começaram um grande movimento de alfabetização de adultos. Toda igreja que se prezava tinha uma escola do lado. Essa política pública que existe hoje, toda criança na escola, isso começou com as igrejas. A escola dominical, escola bíblica dominical, aqui não tem, né? Na Sal da Terra não tem EBF, né? Ah, que pena, eu gosto de pegar no pé da igreja que tem EBF, porque você sabe como é que começou a EBF?
Sabe como é que era chamada a escola bíblica dominical? Escola dos esfarrapados. A escola bíblica dominical começou com uma preocupação social das igrejas na Inglaterra. Era para cuidar de criança de rua. Criança que tinha seus direitos violados na Revolução Industrial. A igreja cuidava dessas crianças, alimentava, dava banho e ensinava a palavra de Deus. Foi um movimento social. Porque a igreja compreendeu o reino de Deus, avivamento wesleyano. Hoje a EBF é um instrumento para servir a própria igreja. Abolição da escravatura, né? Posso citar como exemplo também, um movimento liderado por William Wilberforce, na Inglaterra. Foi um movimento de cristãos, que entendeu a escravidão como uma forma, uma manifestação das trevas, uma manifestação de injustiça. Entenderam o reino de Deus, que o reino de Deus deveria também invadir a esfera da política. E William Wilberforce se candidatou para o parlamento inglês. O ministério dele era no parlamento. Ele lutou 21 anos pela proibição da escravidão na Inglaterra. Reino de Deus. Ele decidiu não ser pastor de uma igreja local, mas foi um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. William Carey, o pai de missões modernas. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que apoia missões, né? Que envia missionários, graças a Deus por isso. Pois o pai de missões modernas, William Carey, um sapateiro inglês. Já ouviram falar dele? Quando eu morei um ano fora do Brasil e eu fui no lançamento de um livro de uma indiana lá nos Estados Unidos. Ela lançou o livro Tributo de uma Mulher Indiana, William Carey. Eu falei, poxa, que legal, né? Uma pessoa prestando uma homenagem a um missionário que morreu há 200 anos atrás. Eu estava me preparando para ser missionário, estava fazendo curso de missões. Eu falei, poxa, eu quero ser um missionário assim. Quem era o William Carey? Aí fui estudar um pouquinho da vida dele. E por que uma mulher indiana prestou uma homenagem a ele, 200 anos depois da sua morte? Pois o William Carey, por isso que missão integral, tudo isso não é nada novo, não é um modismo que a gente está falando aqui. Ele era um sapateiro inglês que foi servir na Índia, e serviu 41 anos da sua vida na Índia. E William Carey, com certeza, evangelizou muitas almas. Mas ele também abriu escolas para 10 mil meninas, numa época em que mulher não estudava na Índia. Só homem. Ele escreveu um tratado de história natural. Ele documentou espécies botânicas que só existiam na Índia, que Deus tinha criado. Que se ele não tivesse registrado, nós nunca teríamos sabido nem que existiam. Ué, mas missionário escreve tratado de história natural? Eu achava que missionário implantava igrejas. O pai de missões modernas fez isso. Ele traduziu as escrituras, a equipe dele, né, para o sânscrito. 1/3 da população mundial teve acesso às escrituras por causa da vida de William Carey e da sua equipe. Ele ajudou a mudar a maneira como os agricultores indianos plantavam. Se antes eles plantavam morro abaixo, o que favorecia a erosão do solo, porque chovia, né? E a água carregava os nutrientes, diminuía a produtividade da terra. Ele ensinou a plantar assim, né? Na horizontal, porque diminuía a erosão. O missionário fez isso. Ele mudou a maneira de plantar. Por causa de William Carey, o sati foi considerado ilegal na Índia. Sabe o que é o sati? Não? O sati era uma prática cultural indiana. Quando o homem morria, a mulher, a viúva, era queimada viva. A mulher era uma propriedade do homem. Tinha que ir com ele. Ainda hoje na Índia, algumas comunidades remotas, rurais, praticam o sati.
Mas esse tipo de prática é ilegal na Índia. Sabe por quê? Por causa do trabalho de William Carey, um missionário cristão. Podemos dizer que William Carey mexeu com políticas públicas, né? Entenderam o tributo de uma mulher indiana a William Carey? Quando William Carey morreu, em 1794, o país, não foi a igreja onde ele congregava, o país, a Índia, decretou luto oficial. E todas as bandeiras da Índia tiveram que ser colocadas a meio mastro, porque um missionário cristão tinha morrido. Nós perdemos isso, irmãos. Nós perdemos boa parte dessa herança. Nós não temos uma missiologia integral. Nós não estamos agindo como reconciliação de todas as esferas da vida. William Carey, se viesse hoje servir como missionário do Brasil, teria muitas dificuldades. Não sei se ia conseguir exercer seu ministério. Porque talvez a gente não tenha compreendido plenamente o reino de Deus. Próximo. Para compreender o reino de Deus, aquilo ali tem que ser quebrado. Aquilo ali é a dicotomia grega. É a maneira dos gregos entenderem o mundo e a realidade, que era diferente da maneira de Jesus entender. E da maneira hebraica, de entender. A visão judaico-cristã. Onde Deus se relaciona apenas com aquilo que a gente chama de sagrado. E tem todo um mundo secular. Ô palavrinha infeliz essa. Aonde Deus não entra, não tem nada a ver, ou entra muito pouco. Tem muito pouco a ver com Deus. Então você encontra aqueles cristãos que falam assim: na minha vida cristã, eu faço tal coisa. Aí ele vai dizer lá que ele cuida de um grupo caseiro, de uma célula, que ele não sei o quê. E na minha vida secular, já viram isso? Na minha vida secular, ele fala o que ele faz a maior parte do tempo dele. Isso é que é pior. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu falo, meu irmão, você vive em dois mundos? Tem duas vidas? Como é que é isso? Vida cristã e vida secular. Não existe vida secular para o cristão. Sabia disso? Não existe vida secular para o cristão. Não sei se isso é uma quebra de paradigma para alguns de vocês, mas isso é grego. Nós somos chamados a viver o todo da vida para a glória de Deus. Isso aí é mente grega, passa lá. Então, no gnosticismo evangélico, que é o reavivamento da mentalidade, da mente grega, do dualismo grego, Deus só se relacionaria com a moral, com a teologia, com o evangelismo, com os devocionais, com a ética, com a batalha espiritual, Então, isso ninguém vai negar, que são coisas de Deus. E fica todo o restante da vida criada como não sendo tão de Deus assim. Que é o trabalho, a vida de trabalho, que é a razão. Já viram aquela coisa? Não pensa muito não, só creia. Já viram isso? Não pode pensar muito não, só tem que crer. Então, a gente desconfia de quem pensa. Agora, como que eu posso aceitar uma fé que fala que é para eu não pensar? Porque se eu pensar mesmo, eu vou ver que é furada. Você quer uma fé assim para você? Não. A Bíblia, Deus manda, vinde arrazoai comigo, pensai comigo. Os bereanos foram elogiados como mais nobres que os de Tessalônica, Porque eles questionaram, eles foram averiguar. O cristão não tem medo da averiguação. O cristão não pode ter medo da inquirição. Quem tem medo de averiguação e inquirição é quem é fraco e frágil na sua fé.
Negócios, política. Política, então, é do diabo, né? Essa já foi demonizada mesmo. Ciência, a gente age como se houvesse uma ciência neutra, como se Deus não tivesse nada a ver a fé com a ciência. Quando eu digo para vocês que toda ciência tem uma pressuposição em fé. Estou com um cientista aqui, né? Engenheiro químico. É isso? É verdade? Toda ciência tem uma pressuposição. Não existe lá uma ciência neutra. Não existe. Economia, mídia, as artes. Coitado dos artistas que se convertem. O cara tem um talento maravilhoso que Deus deu para ele. Ele se converte, ou ele para de exercer o talento dele, ou ele só pode fazer arte sacra. Já viram isso? Isso é grego, isso não é bíblico, isso não é usar o dom e o talento para a glória de Deus. Aí vai, a justiça social, a gente até acredita na importância da justiça social, mas não é tão importante assim não, é meio secundário na nossa missiologia. Faz por desencargo de consciência, faz porque afinal de contas a gente fala de amor, faz para poder evangelizar com autoridade, ou seja, eu uso a necessidade para poder validar o meu discurso, eu uso a necessidade da comunidade para legitimar a minha proclamação. Isso é grego. Justiça social tem que estar no cerne da própria missão cristã. E aí vai. Então o que a gente quer? Passa o próximo lá. A gente quer o contrário da mente grega. A gente quer o governo de Deus sobre a totalidade. Todos os chamados, os reformadores chamaram de domínios sociais. Outros chamaram de esferas de soberania. A Jocum chamou de áreas de influência. A vida Corã deu, que foi um dos lemas da reforma. O que é a vida Corã deu? Corã, diante de, ou perante, deu, Deus. O todo da vida vivido perante a face de Deus. A vida diante da face de Deus. Todas as dimensões da vida, sob o governo de Deus. A compreensão plena do reinado de Cristo. Próximo. É isso. Eu poderia falar mais, mas a gente ainda tem mais uma ministração hoje, temos muita coisa. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as dimensões da vida. Uma igreja, um cristão que compreende as implicações desse reino, do pleno governo, não vai ter problemas com ação social, com justiça social, muito menos com militância sociopolítica. Aliás, é uma outra ministração que eu tenho, né? As implicações sociopolíticas do Evangelho. A própria palavra evangelho, evangelion, no grego, não é uma palavra de origem religiosa. O que significa evangelho mesmo? Boas novas. Os primeiros discípulos de Jesus, o próprio Jesus, tiraram esta palavra da esfera da política. Evangelho era que um general romano vinha anunciar em Roma quando ele havia ganho uma batalha. Chegava lá, aplaudido, a Pax Romana, o nosso reino se estendeu. Nós vencemos a batalha. O general voltava anunciando para Roma o Evangelho. Foi esta palavra herdada do discurso dos generais romanos, que foi usada por Cristo para falar sobre as verdadeiras boas notícias. Um novo reino, não a Pax Romana. Um novo rei estende o seu reinado e o seu domínio sobre todos os aspectos da criação. Evangelho não é uma palavra de cunho religioso, é uma palavra herdada da esfera da política. A fé cristã, por natureza, no DNA dela, ela traz implicações sociopolíticas. Porque o que levava um cristão primitivo, os primeiros mártires do cristianismo, a morrerem pela sua fé, não era uma questão religiosa.
Não teria problema nenhum eles dizerem, Jesus é Deus. Problema nenhum para Roma. Ah, Jesus é Deus? Tá, que bom. Mais um Deus do nosso panteão. Não era isso. Era dizer, César, tem alguém mais poderoso que você. Era isso que levava um cristão a morrer. Era altamente subversivo. O Deus que levava a Pax Romana foi enfraquecido. Tem um Deus maior e mais poderoso. E sabe, é um carpinteiro judeu que vocês mataram na cruz. Isso é loucura total. Isso César não poderia admitir. E isso era um conteúdo altamente político. A fé cristã diz quem reina. A fé cristã diz quem é mais poderoso. A fé cristã diz quem manda. O cristão morria não por dizer que Jesus é Deus, mas por dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. E o só Roma não poderia aceitar. E não poderia aceitar por uma questão de ordem sociopolítica. Onde está a dimensão sociopolítica da fé dos cristãos brasileiros? Proclamando, promulgando a justiça do reino de Deus. Essa reflexão que eu deixo para vocês. Obrigado, Deus abençoe.